Olá pessoal, aqui é o professor Martins. Você está aqui no nosso canal Autismo de Alto Desempenho. É, a gente fala de autismo, fala de desenvolvimento, fala de hiperdotação, tá? Espero que você curta aqui, compartilhe e né, se inscreva aqui se você achar interessante. Eu sou uma pessoa com autismo com diagnóstico tardio, tá? Então eu sou um sobrevivente, uma pessoa que se adaptou e que teve que aprender a conviver com as limitações, né? E que teve talvez a sorte, né, de ter um nível de suporte de autismo capaz de permitir isso, tá? Então eu sou professor universitário, uh, sou formado em direito, psicanálise e né, tenho pós-graduação, escrevo bastante, tenho alguns livros publicados, mas isso aqui é só para me apresentar para quem está chegando, né? Para quem ainda não conhecer um pouco aqui do nosso trabalho, tá, pessoal? Então sejam bem-vindos, bem-vindas, tá? E nos ajudem, porque eu acho importante a gente cada vez mais conscientizar, né, a questão das pessoas com autismo, até porque nós sabemos que muitas das pessoas com autismo, tá, gente? Muitas, né, por exemplo, da minha época, né, elas estão aí sem saber do diagnóstico, né? Elas não sabem. Hoje a gente sabe que é muito mais provável que uma criança, né, consiga o diagnóstico, porque os professores já sabem, né, os médicos da saúde da família já sabem. Então é muito mais fácil, as informações também existem, né? Mas para as pessoas das épocas anteriores, né, tirando os casos que são severos, né, esses daí talvez eram detectados, né? Mas os casos mais leves, realmente aquilo passava, né? E você acaba crescendo só sendo uma pessoa esquisita, uma pessoa cheia, né, de excentricidades, né, e de limitações, e você tenta ir tocando sua vida, tá? Mas hoje eu tô aqui, pessoal, né, para falar com vocês de uma coisa interessante, tá, que eu não sabia, e eu quero falar um case meu prático sobre isso, tá? De uma vivência que eu tive. Então a gente está aqui para falar desse cordão, tá, gente? Vocês estão vendo aí na imagem, é um cordão que ele tem, né, uns girassóis, né? Chama cordão dos girassóis. Então, assim, você sabe o que significa esse cordão, né? Eu não sabia até algum tempo atrás, tá, pessoal? Então, meu diagnóstico foi em setembro do ano passado. E antes disso, né, se eu visse uma pessoa na rua com esse cordão, eu ia achar só que era algo estético, né? Algo assim, olha, né, que bonito, ela achou um cordão, né? Eu gosto de flores, sempre gostei de flores amarelas, tá? E eu ia achar bonito, né? Girassóis, principalmente, acho o girassol, né, uma flor linda. Né? Sempre que eu vejo um girassol, eu fico encantado, né, com a capacidade dele, né, de estar ali, né, mirando no sol. É, aí, pessoal, veja, quando a gente vê uma pessoa com um cordão desse, a gente tem que se conscientizar do que ele significa, tá? Então, se você ainda não sabe, né, e é um assunto, vamos dizer assim, novo, tá? Então, talvez alguém não saiba. Mesmo assim, eu conversei com algumas pessoas da área da saúde mental que não conhecem o significado ainda do cordão, tá? Então, é importante a gente divulgar isso, a gente levar mais pessoas para que mais pessoas saibam e saibam como proceder quando você encontrar alguém com um cordão, não é? Ou com um pin, né? Um brochinho. Eu ontem, né? Até antes de gravar esse vídeo, eu fiz aquisição, né? Eu fui no Mercado Livre e encontrei lá um brochinho, tá? O cordão, um chaveiro, tá? Porque eu acho importante a gente começar a, né, expor isso e ensinar para as demais pessoas o que significa, até para que elas possam então entender mais facilmente com quem elas estão interagindo, tá bom, pessoal? Essa é a ideia. Então, olha só, esse cordão ele identifica pessoas portadoras de deficiências ocultas, né? Claro, dentre elas as pessoas com autismo, tá? Mas não só as pessoas com autismo, tá? Esse cordão ele serve para identificar, para facilitar, né? Para comunicação visual, né? De pessoas que têm doença de Crohn, por exemplo, esclerose múltipla, né? Ou outros tipos, né? É, deficiências que não são aparentes, né? Que não se apresentam. Então ele é um facilitador da comunicação, né? E até para evitar mal entendidos, né? Que possam acontecer na comunicação, tá, pessoal? É...
Ó, o cordão de girassol alerta para a necessidade de assistência especial a pessoas com doenças ocultas, né? Então ele é usado em outros países, tá? Tem um errinho lá, mas eu peguei esse slide na internet, então peço desculpas aqui, tem um pequeno errinho aqui, tá? Nem todas as deficiências são assim, né? Então se a gente identificar, né, às vezes são assim. Então acho que é importante a gente se conscientizar em relação ao cordão, né? Ao cordão de girassol, porque ele está sinalizando, né, que você está perante uma pessoa que necessita de algum tipo de, né, assistência especial. Lembrando que, pessoal, né, quando a gente trata, né, para evitar o capacitismo, né, para evitar, né, a diminuição das pessoas, né, com alguma necessidade especial, a gente sempre tem que, né, aguardar que a pessoa comunique a necessidade dela, né, que ela faça o pedido, aquilo que ela precisa de apoio, tá? A gente não pode chegar lá e já, né, nos colocar na posição de que aquela pessoa, né, precisa de algo. Ela vai manifestar o que ela precisa, né? Isso é uma forma até de empoderamento, para que ela possa conviver normalmente e que ela possa fazer as escolhas e que ela possa pedir assistência quando assim ela achar necessário, né? E não da maneira contrária, tá? E aí, pessoal, eu quero contar aqui um case sobre esse assunto que eu achei muito interessante, tá? E eu acho que cabe a todas as pessoas com autismo que tenham vindo aqui, né? Que estão chegando aí, que estão conversando comigo, tá? Eu agradeço a todos vocês, sejam bem-vindas, bem-vindos. Espero que a gente possa aumentar essa comunidade, que isso possa chegar a mais pessoas, tá? Que a gente possa ter, né, maior entendimento da nossa condição. Então, assim, tá, pessoal? Eu vou contar um case agora pessoal para fechar esse vídeo aqui. Eu sempre, né, dei aula em pós-graduação, e viajei, pegava voo, ia para cá, para lá. E assim, pessoal, enquanto eu não tinha o diagnóstico, eu nem sabia da minha condição, tá? O que eu fazia? Eu chegava no aeroporto, né? E tinha aquele barulho todo, aquele monte de chamada, né? Olha, chamada para embarque, não sei o quê, e fica repetindo aquilo, e fica aquele som alto. Hoje tem aeroportos que já tem, né, um tratamento acústico adequado, mas tem locais que não tem. Então aquilo fica uma muvuca, né, sonora, aquele monte de gente andando para cá e para lá. Então, assim, sempre foi de meu feitio, né, ficar bem distante do embarque, aguardar o máximo que eu pudesse para chegar perto da área de embarque, tá? Então eu sempre ficava fora, no local, né, naqueles espaços amplos do aeroporto, fora do embarque, e tinha umas cadeiras lá que ninguém sentava lá, eu sempre ficava lá, né, sempre aguardando intuitivamente, porque eu não suportava ficar dentro daquela sala de embarque tumultuada com aquele som alto, com aquelas pessoas falando incessantemente no microfone, né? Tem até aeroportos que hoje em dia, no exterior, que eles já não permitem mais qualquer tipo de comunicação sonora, né? A pessoa tem que ir lá olhar no painel lá e, né, se ajustar lá ao que está no painel, né? Claro que isso tem algumas limitações. Se a gente vai pensar numa pessoa com deficiência visual, isso vai ter realmente, né, vai criar dificuldades. Mas vamos lá. Então eu sempre fiz essa postura, sempre ficava fora. Chegava na hora, lá bem perto do embarque eu entrava, tá? E sempre procurava sentar em locais, né, onde não tivesse, né, muita gente, sempre, mas sempre, gente, isso foi intuitivo. Para mim era algo assim, eu não entendia que aquilo era um sintoma de autismo, tá? Eu não queria ficar perto daquele monte de gente lá, eu não me sentia bem naquele monte de gente, eu queria ficar sozinho, eu queria ficar num lugar, num canto, né? Num lugar que estivesse tranquilo, né? E também sem essa iluminação de aeroporto, né? Essa luz branca, realmente ela castiga demais, tá? Então eu não conseguia ficar lá, tá? Incomoda demais. Então eu ficava num canto, esperando, tá? E procurava sempre, né, quando ia fazer o embarque, deixar todo mundo embarcar, eu embarcava por último, né? Então assim, deixa todo mundo sentar, todo mundo embarcar, né? Todo mundo se acalmar, depois eu entro por último, né? Então sempre foi assim, eu sempre fiz isso, foi uma estratégia de sobrevivência que eu criei para poder estar, né, viajando e dando aulas por aí. E aí, né, claro, sempre tentava sentar num assento sem ninguém do meu lado, né? Num assento específico do avião, né? Sempre tem o meu assento da sorte, né?
que é o 21D, né? Cada um tem o seu, né? Então o meu era o 21D, é o 21D. E eu sempre procurava que não tivesse ninguém do meu lado, tá? Sempre, né, minha opção era que não tivesse ninguém na cadeira do meio, né? Bom, aí, pessoal, né, então contando essa história bem pessoal para vocês, né? Essa era a minha estratégia de sobrevivência, né? Ficar adiar para entrar, na hora que eu entrava, ficava pouco tempo. Eu comprei um fone com abafador de som ativo e passivo, tá? Da Bose. Era o fone que eu colocava, ele tinha um botãozinho, você ligava, ele tinha abafamento, né? Eu tenho ele até hoje, um abafamento passivo e ativo, né? Então aquilo me ajudou muito a suportar esses ambientes, tá? E aí, pessoal, o que acontecia, né? Então eu tinha que sempre procurar um lugar, num cantinho, um local que não tivesse gente, que tivesse ali, né? E eu ficava naquele canto lá esperando o embarque, olhando para o pessoal embarcar, olhando para a fila, né? De um local que eu pudesse ver a fila. Aí eu ficava olhando para aquilo, na hora que estava todo mundo entrando, eu já ia correndo lá e era um dos últimos a entrar, tá? Essa sempre foi a minha estratégia. Quando eu tive o diagnóstico do autismo e que eu entendi muito da minha personalidade, muito do meu jeito de ser, muito das minhas extravagâncias, né? Mas que na verdade eram necessidades para poder suportar estar naquele ambiente, né? Suportar ter uma convivência sadia, né? Em ambientes que para pessoas, né, neurotípicas são ambientes tranquilos, né? Que de convivência tranquila, para mim nunca foi, né? Então um aeroporto para mim sempre era um motivo de estresse. Então, o que eu fiz dessa última vez que eu fui viajar agora no final do ano, né? Então eu peguei e usei minha prerrogativa, né? Peguei, na hora de fazer lá o check-in, manifestei, mostrei, né, a minha identidade lá, a minha CPTEA, né? Mostrei lá, me comuniquei, informei que sou autista, né? Pedi para ficar no meu assento da sorte, né? Se possível fosse. Eu acho que um dos voos eu consegui, no outro não, tá? Mas aí ficou ali perto e, né? E aí tudo bem. Aí quando eu adentrei o ambiente, né, perto do horário de embarque, eu me dirigi a esses espaços aqui, tá? Que são espaços para pessoas, né, com deficiência, com algum tipo de deficiência, tá? Então sempre tem espaços lá para isso. E esses espaços, no dia que eu fui, estavam vazios, não tinha ninguém sentado ali, né? Não tinha ninguém. E eu me sentei, né? Cheguei e me sentei, porque são espaços que geralmente ficam num canto, né? Ficam separados. E aquilo me deu um conforto, né? E é o conforto que eu buscava quando eu entrava ali naquela sala e eu ficava num canto, né? Só que dessa vez eu fui direto lá nesse local, onde era específico para as pessoas com algum tipo de deficiência. Bom, pessoal, o que aconteceu, né? Então, vocês podem imaginar o que aconteceu. Um monte de gente começou a me olhar com a cara feia, né? Olharam para mim, né? Não viram nenhum traço, né, de deficiência física, né? Então, volta aqui no slide, ó. Nem todas as deficiências são assim, às vezes são assim. E aí eu vi um monte de gente me olhando com cara feia, né? E a gente, né, que é uma pessoa com autismo, percebe detalhes, né? A gente talvez não perceba, né, e não entenda a comunicação visual, né, de emoções, mas existem comunicações que você percebe, né? Principalmente se a pessoa está assim, né, te olhando com a cara. Então você aprende, né, objetivamente, né, por imagens objetivas, né, que aquilo é algo, uma desaprovação, né? Então você aprende objetivamente. A gente tem uma dificuldade de ler as faces, né, os sentimentos expressos, mas você aprende certas coisas objetivamente. Você guarda aquilo, né, para você poder sobreviver, né? E eu vi muita gente me olhando uma cara feia ali, né, uma cara de reprovação, porque eu estava sentado num local específico para deficientes, né? Então o que aquele cara está fazendo ali? Está querendo, né, se aproveitar ali da situação e ficar num lugar ali mais espaçoso, né, só para ele? E eu percebi então, gente, né, da importância da gente ter o cordão de girassol, tá? Claro, você pode utilizar o cordão que identifica o autismo, né, que é aquele cordão com quebra-cabeças. Você pode utilizar, tá? Mas por vezes, alguma pessoa pode não querer. Gente, é terrível. Barulho de moto.
é abstrair. Eu não sei por que essas pessoas usam essas motos com esses escapamentos. Até hoje eu não entendi isso, ó. Espero que vocês estejam escutando. E se você é uma pessoa com autismo, né, e você tem as pessoas aí que convivem com você, ou você, né, convive com pessoas com autismo, e você tem uma moto assim, né, eu não sei se vocês ainda estão escutando, mas isso me incomoda profundamente, tá? E essa é a grande verdade. Então, pessoal, o que aconteceu? Eu achei interessante, se você tem um cordão, tá? Do autismo, lá o cordãozinho do quebra-cabeça, isso já é uma comunicação. Mas por vezes, tá? A pessoa não quer manifestar, né, o tipo de, né, deficiência que ela possui, tá? Então ela não quer manifestar, né? Então, pessoal, claro, você pode usar o cordão, né, do autismo. Eu também comprei um, tá? Comprei também o brochinho do autismo, comprei o adesivo, tá? É bem baratinho, vocês conseguem ir no Mercado Livre, tá, gente? Eu acho que vale a pena ter. A sinalização, gente, né? Eu acho importante, porque aqui, até nesse slide que ele fala, né? Caso encontre alguém com esse cordão, seja gentil, né? Acho que é importante a gente permitir, né, que as pessoas elas estabeleçam empatia também, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, estava sentado ali naquele lugar, as pessoas não perceberam, não tinham como perceber. Talvez se eu tivesse com um cordão de girassol, com um cordão né, né, do quebra-cabeça, as pessoas entenderiam, tá? As pessoas entenderiam melhor e não teria essa repulsa, né, da pessoa estar sentada ali na sessão de pessoas com deficiência, o que ele está achando que ele é, né? Só que é muito diferente o neurotípico numa sala de embarque, né, lotada, com um monte de barulho, né, de uma pessoa com autismo que tem as suas restrições sonoras, tá? As suas restrições auditivas. Então é isso que eu acho que vale a pena, né, a gente divulgar e a gente, né, começar a utilizar desses instrumentos de identificação visual, tá? Você não precisa utilizar em todo lugar. Tem lugar que você não quer se identificar, né? Mas se é um lugar como o aeroporto, né, local que tem um estresse agregado, tá, pessoal? Para uma pessoa com autismo, né, é um ambiente que gera algum nível a mais de estresse. Então, nesses locais, é importante que você, né, esteja sinalizando, né, para que você possa, né, se estabelecer no ambiente, né, e reduzir essa carga, né, essa carga sensorial que acontece nesses determinados ambientes. E que você possa estar mais colocado no local que te dê mais tranquilidade, né, que você consiga se estabelecer, né? Então, eu acho que para quem está vendo aqui é uma pessoa com autismo, está entendendo o que eu estou explicando aqui, né? Talvez uma pessoa com... Agora é meu cachorro cavucando aqui, tá, pessoal? Então, mais um barulhinho, mas esse aqui, né, é carinhoso. Ele está ajustando a caminha dele. Mas eu acho que quando a gente tá, pessoal, tendo que participar de ambientes públicos com muita gente, onde isso possa gerar um nível de estresse, que as pessoas também tenham que saber como lidar com você, se você estiver numa situação ali que, né, aparentemente, né, estaria sendo o que, ó, aquele cara tá sentando no lugar que é para pessoa com deficiência, né? Entendeu? Então é bom você já sinalizar, falar, olha, eu sou um portador de deficiências ocultas, né? Então, o colar, né, do girassol, ou, no caso específico do autismo, né, o colar do quebra-cabeça. Eu vi, tá, pessoal? Eu não coloquei um slide aqui, mas tem, e vocês vão encontrar isso no Mercado Livre, né? Colares que tem metade girassol, metade o quebra-cabeça, tá, pessoal? Também é uma opção, né? Mas acho que isso aqui serve para todas as pessoas com deficiências ocultas, né? E para a gente também saber, né, poder estar atento a isso, aonde a gente estiver, tá? E poder observar como é que essas pessoas estão, né? Se estão ali, se estão precisando ou não, tá?
como é que elas, né, se tem alguém no ambiente nessa situação, tá? Então acho que essa era o nosso bate-papo de hoje, tá, gente? Então se você gostou, nos ajude aqui, né, nessa tarefa hercúlea, né, de tentar falar sobre esse assunto, tá? E, né, quem chegou aí, puxou o assunto, eu agradeço, obrigado. Obrigado pela simpatia, né, de bater um papo aí comigo, né? Uma das coisas que a gente, né, das pessoas com autismo, é, é um pouco de limitação, né, com a quantidade de pessoas que a gente tem em conexão, né? E a gente percebe isso, né? Não nos falta, mas a gente percebe. Então, assim, é muito legal quando a gente está aqui podendo, né, interagir, trocar, né, e, né, construir esse espaço aqui juntos, tá bom, pessoal? Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.